Nessa aula 29, nós vamos ver como a igreja estava às vésperas da Reforma Protestante. A aula 30 já é a aula da Reforma Protestante, já é a aula que começa um período, um macro período novo na história do cristianismo, dentro daquelas divisões que a gente vem falando, e esse período aqui é o período de transição, portanto, para esse macro período chamado de história da igreja, história da igreja moderna, que começa o marco desse período é exatamente a Reforma Protestante em 1517. Bom, a igreja passava por uma crise de autoridade nos séculos 14 e 15, e uma das características, ou algumas características dessa crise de autoridade, foi o que a gente chama de cativeiro babilônico da igreja, em comparação ali com o cativeiro babilônico de Israel. Né? Então, no período de 1309, aliás, no ano de 1309, o Clemente V transfere a sede papal para Avignon, na França, mas isso cria uma situação em que nós temos o chamado Grande Cisma, que vai de 1378 a 1417, que é o período de dois papas, ou seja, um período em que um papa está em Avignon e o outro papa está em Roma. E aí você pode imaginar, é claro, o desdobramento, né, obviamente problemático, aquela famosa história, um problema que a igreja não precisava, né? Um desdobramento absolutamente desnecessário e problemático para a história da igreja. Né? Por isso que esse período é realmente considerado um período de crise de autoridade. O Concílio de Constança, em 1417, resolve essa situação, mas não resolve os problemas, né, que não são criados por causa desse período, é claro, mas que já vinham se desenvolvendo pouco a pouco. Aliás, algo importante que a gente tem falado aqui, a gente usa datas e marcos, né, como eu falei agora há pouco sobre a questão, sobre o marco da Reforma Protestante, exatamente 100 anos após o Concílio de Constança, lá em 1517, mas é bom a gente lembrar que esses marcos eles não indicam o início exatamente das coisas, eles indicam aquilo que a gente chama de marco mesmo, né? Talvez só de você lembrar, por exemplo, do grande cisma de 1054, você vai lembrar que ele começa séculos antes, né? E que vai, obviamente, redundar ali no cisma definitivo de 1054. Mas aqui no Concílio de Constança, portanto, resolve a situação dos dois papas, ou do grande cisma, né? Até 1417, mas não resolve os problemas morais da igreja. A igreja tinha problemas como simonia, que é a prática de negociação de ofícios, né, venda e compra e venda de posições, né, de sacerdotes, bispos e tal, dentro no seio da administração das igrejas. A imoralidade entre os líderes celibatários, ou seja, muitos líderes celibatários deixando os seus afazeres eclesiásticos para cuidar de uma família que ele vinha formando, ou seja, uma esposa com filhos, né? Outros casos, talvez até pior, eu diria, de bispos com filhos, mas não casados. Então, uma série de problemas de imoralidade sexual nos líderes celibatários, problemas que, não o caso da família, por exemplo, mas um problema de adultério, por exemplo, seria um problema em qualquer líder religioso, em qualquer pessoa, qualquer cristão, mas no caso dos líderes que são autodeclarados ou declarados celibatários, aí é um problema um pouco maior, né? O uso e, aliás, o abuso de relíquias, né? E as indulgências essas que vão ser uma questão chave, talvez eu poderia dizer não exatamente uma questão chave, mas uma gota d'água, vamos dizer assim, na, no, na, no, no, na Reforma Protestante, quando Lutero realmente se indispõe definitivamente com essa prática, entre outras coisas, é claro. Mas, de qualquer forma, também não apenas um período de crise de autoridade ou um período de problemas morais, mas um período também muito fértil, muito rico em devoção pessoal a Jesus, estudo, meditação, confissão dos pecados, aquela percepção, né, do pecador diante de Deus, né, um exame de consciência, vamos dizer assim, né, que acontece com a Irmandade da Vida Comum. O Tomás A. Kempis, por exemplo, de 1380 a 1471, escreve o seu livro A Imitação de Cristo, que vai ser influente nesse período, né? Aqui a gente poderia até colocar na frente, além de devoção pessoal a Jesus, estudo, meditação, confissão dos pecados, a própria imitação de Cristo, ou seja, Cristo como modelo, né? Então é um período fértil nesse sentido também. E aqui a gente já começa com pelo menos uma característica, a gente volta depois aqui a falar de outra coisa, mas pelo menos um apontamento aqui, vamos dizer assim, para a Reforma Protestante, que é a obra ou o trabalho, né, o período e a ação, a atividade do John Wycliffe, que nasce em 1329, vai até 1384,
que traduz a Bíblia para o inglês, né? Então a primeira Bíblia em inglês é traduzida pelo John Wycliffe, e também escreve panfletos questionando questões morais, questionando questões, isso que não ficou legal não, hein? Questionando características, aspectos morais, problemas morais e doutrinários da igreja do seu tempo, né? Ele que era um católico, é claro, nesse momento ninguém pensava, nem o próprio Lutero no começo pensou em separatismo, em separação, né? Mas ele que era um católico, ele que era um cristão e, portanto, é, questionava problemas morais e doutrinários dentro do seio da igreja. Uma outra característica desse período que tem um desdobramento na igreja, na verdade, mas não é uma questão especificamente da igreja, é o que a gente chama de renascença, ou renascimento, né? Mas para o nosso propósito aqui, a gente pensa, por exemplo, no abandono do catolicismo, né, de certa forma, e no retorno aos clássicos gregos e latinos, né? Ou seja, a busca por aqueles textos antigos, os textos que haviam sido perdidos ou que estavam voltando para o domínio europeu, por exemplo nas cruzadas, né, por exemplo nos monastérios, que sempre mantiveram esses textos, sempre copiaram esses textos e fizeram com que esses textos chegassem até nós hoje. Né? Nós podemos ler os clássicos e devemos ler os clássicos e graças, por exemplo, a essas duas ações, né? Os muçulmanos que guardavam esses textos e depois eles foram trazidos para a Europa novamente e obviamente os monastérios, né? Desidério Erasmo, de 1466 a 1536, escreve em 1509 um livro, uma obra chamada O Elogio da Loucura, e aí é o ápice, né? A igreja chega a um ponto em que passa a ser muito fácil criticar a igreja, até mesmo com tom irônico, sarcástico, obviamente entendido naquela época por uma série de pessoas como desrespeitoso, né? Mas esse é realmente o desdobramento de uma sequência de séculos, pelo menos os últimos séculos até a Reforma Protestante, de uma grande crise de identidade, de crise de autoridade da Igreja Católica. Né? Bom, esse foi o final então da sessão 6 e a próxima sessão, sessão 7, a Igreja da Reforma, com a primeira aula dessa sessão, que é a aula 30, sobre Martinho Lutero. Eu espero você até lá.